Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão e hoje falando de política, né? Porque tivemos aí uma novidade em relação à eterna eleição do Vasco da Gama, né? Hoje saiu uma nova liminar que impede a posse de Jorge Salgado como novo presidente e estende o mandato de Alexandre Campelo até que o mérito seja julgado, né? Então teremos aí mais capítulos da eleição do Vasco da Gama e pode ser que Alexandre Campelo fique aí pelo menos até fevereiro, até o final do Campeonato Brasileiro, como o presidente do Vasco da Gama. A gente vai tentar entender tudo isso que aconteceu aqui depois da vinheta. Vou trazer aqui a declaração de todas as partes envolvidas nesse assunto e nessa decisão judicial. E vamos ver o que pode acontecer daqui para frente. Tamo junto? Depois da vinheta a gente começa a falar sobre isso. Antes de rodar a vinheta, deixa aí o like e se inscreva aqui no canal. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui e a eleição do Vasco ganha mais um novo capítulo nessa sexta-feira. Hoje estava marcada aí para a sede náutica da Lagoa, de forma presencial e também de forma online, a posse dos novos conselheiros do Vasco da Gama, né? Os conselheiros ali que são eleitos na eleição. Para quem não sabe, cada chapa indica lá os seus 120 conselheiros, né? E a chapa que fica em primeiro lugar empossa os 120 conselheiros e a chapa que fica em segundo lugar empossa 30 conselheiros, que juntam ali os 150 conselheiros, mais os 150 conselheiros natos, né? Formam o Conselho do Vasco da Gama com 300 conselheiros. Então, hoje estava marcado para ser empossado ali os 120 conselheiros da chapa Mais Vasco do Jorge Salgado e os 30 conselheiros da chapa Sempre Vasco, né, encabeçada por Júlio Brandt. Mas uma decisão judicial impede isso. A decisão proferida pelo juiz Paulo Roberto Correia, da 8ª Vara Cível do Rio de Janeiro, a posse dos novos membros do Conselho Deliberativo do Vasco, convocado para essa sexta-feira pelo presidente Alexandre Campelo, foi suspensa. Para a mesma sessão solene seria realizada na noite de hoje, né, de forma ali informal, uma espécie de passagem de bastão de Campelo para Jorge Salgado. A posse de Jorge Salgado está marcada para o dia 25, né, que seria na segunda-feira. A decisão de Paulo Roberto, né, o juiz, estende ainda o mandato de Alexandre Campelo até que o mérito da questão seja resolvido. Nessa mesma decisão judicial, o juiz dá um prazo de 5 dias para que a Eleja Online, empresa que realizou a votação online do dia 14, apresente a listas fiscais e arquivos digitais dos sócios cadastrados e sócios que votaram e não votaram na eleição virtual do dia 14 de novembro. Então, com essa decisão judicial, a posse de Jorge Salgado está suspensa até que esse mérito seja resolvido, né? Até que essa ação seja julgada, foi o que determinou o juiz. Ele pede aqui nessa decisão judicial que em 5 dias a Eleja Online apresente a lista dos sócios votantes, né? Quem se cadastrou para votar e os sócios que votaram e os sócios que não votaram. Então, a gente vai aqui trazer o que disse a Eleja Online, o que disse o Levenciano, que é uma parte envolvida nisso, né? O que disse também a Mais Vasco, chapa que estava ali cotada para assumir a presidência do Vasco a partir de hoje, né? O conselho hoje, na segunda-feira, a presidência. Vamos ver aqui o que disse cada um. Vamos começar pela Eleja Online, a empresa que organizou ali a votação, que foi utilizada ali, a plataforma utilizada para votação online no Vasco da Gama. Em contato com a reportagem do Globoesporte.com, Kleber Pedroso, advogado da Eleja Online, informou que a empresa ainda não foi notificada da decisão judicial. E aí ele dá a seguinte declaração: assim que formos intimados, iremos averiguar com a equipe de TI se ainda possuímos os documentos relacionados à eleição, pois a Lei Geral de Proteção de Dados limita o armazenamento prolongado e desnecessários de dados e informações pessoais
de nossos clientes. Foi o que diz aqui a Eleja Online, a empresa que organizou a eleição, a plataforma utilizada na eleição online do Vasco da Gama. Mas vamos aqui prosseguir com o que diz as outras partes envolvidas. Vamos aqui agora a declaração da Mais Vasco, né? Que hoje empossaria os seus conselheiros, a chapa encabeçada por Jorge Salgado. Abre aspas. Com relação à decisão judicial de hoje, nosso corpo jurídico está avaliando a situação para definir as próximas providências. Nosso cronograma para a sessão solene dessa noite se mantém o mesmo. Então, a Mais Vasco, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a Mais Vasco mantém hoje o cronograma de empossar os seus conselheiros, né, que foram eleitos na eleição online. E o que diz Levenciano, que é interessado nessa questão também, porque se a eleição do dia 14 foi invalidada e validarem a do dia 7, ele assume como presidente do Vasco da Gama. Em contato com a reportagem do Globoesporte.com também, Levenciano se mostrou confiante na possibilidade de assumir o Vasco da Gama. Abre aspas. Sigo confiando na justiça, pronto e preparado para servir o clube e dar alegria aos milhões de vascaínos que seguem comigo nessa jornada. O pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Todos somamos. Foi o que disse Levenciano. E para finalizar, o Alexandre Campelo também se manifestou, né? Afinal de contas, o mandato dele, ele que já estava se despedindo, o mandato dele acaba sendo estendido aí por mais um tempo, né? Até essa indefinição terminar. Então o Campelo vai ter, muito provavelmente vai ter mais alguns dias aí de mandato à frente do Vasco. E no Twitter o Alexandre Campelo se manifestou, né, comentou sobre isso e usou até um pouquinho de ironia, que é de praxe também nas declarações do Alexandre Campelo. Abre aspas. Assim como ocorreu ao longo de toda a gestão, a diretoria administrativa vai cumprir o que a justiça decidir. Só acho estranho que os mesmos que passaram 3 anos tentando me tirar da presidência, agora querem que eu continue no clube. Foi o que diz o Alexandre Campelo. Bom, e agora para terminar aqui sobre a posse que estava marcada, ainda está marcada, né, para 7h30, a posse dos novos conselheiros do Vasco na sede da Lagoa. Essa posse foi desconvocada pelo Roberto Monteiro, né? Ele desconvocou por conta dessa decisão judicial. Ele publicou um edital de desconvocação, né? Mas informação aqui do Wellington Campos da Tupi é de que o grupo Mais Vasco de Jorge Salgado não vai considerar a desconvocação da sessão de hoje por não ter sido convocada por Roberto Monteiro, né? Não foi o Roberto Monteiro que convocou essa sessão de hoje, quem convocou foi o Alexandre Campelo. Então a Mais Vasco vai seguir o seu rito normal de posse dos seus conselheiros eleitos. Então ainda vai dar muito pano para manga isso ainda, meu amigo. Inclusive a segurança lá do entorno, né, da sede da Lagoa já está reforçada, né? A segurança está sendo reforçada lá no entorno da sede da Lagoa. Você está vendo as fotos aí, né, de que vários carros da polícia ali para garantir a segurança. Mais uma vez, eleição do Vasco aí com muita confusão. E é isso, né? Essas foram as informações, tentei passar aqui todos os lados, né, a manifestação de todos os agentes políticos, como eu sempre fiz durante toda essa campanha, sem tomar lado de ninguém, e vou continuar fazendo isso, não vou tomar lado de ninguém, apenas reportar aqui os fatos e as novidades quando essas novidades acontecerem. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!